Vamos lá, mais um dia de live. Hoje, na verdade, é aula, né? Estão sendo aulas. Nós estamos na quarta aula da Jornada 5G da Riqueza. Boa noite, Thalita, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Na verdade, mais precisamente, nós vamos falar sobre 7 crenças que te impedem de prosperar, de ter resultado na sua vida financeira. E nós sabemos que já ao longo da jornada nós temos aprendido muitas coisas relacionadas à parte comportamental de finanças. E nós trabalhamos muito forte isso dentro dos processos de mentoria, porque nós entendemos que 80% das coisas que acontecem com as pessoas financeiramente vem da parte comportamental. Então, a parte comportamental também tem a ver com as crenças, com as raízes que nós temos do comportamento social, familiar, relacional, que seja. Então, essas crenças, elas vão moldando a nossa vida, vão nos trazendo mais... elas não nos trazem, algumas trazem resultados positivos e outras nos trazem resultados negativos. E é bem importante que nós estejamos atentos a isso, né? Oi, Simone, seja muito bem-vinda aqui na jornada e seja muito bem-vinda também à mentoria Finanças 5G Experience. Eu sei que você entrou, então, e também sei que era um desejo muito antigo seu de participar desse processo, dessa transformação financeira. Então, eu quero te fazer muito bem-vinda à mentoria. Nós iniciaremos dia 16 como aula inaugural, então já fica aí, porque vai ser incrível, realmente. Então, vamos lá, vamos dar a introdução desse conteúdo de hoje. Por que as crenças, elas nos impedem de prosperar? Então, primeiro nós precisamos entender o que é realmente uma crença limitante, tá? Seja bem-vinda, Geli, vamos lá, vamos conversando, tá? O chat está aberto aqui, eu consigo acompanhar vocês aqui pelo YouTube. Então, vão me confirmando se vocês estiverem vendo a minha tela, vão confirmando também alguma coisa que vocês aprenderam ao longo desses 4 dias. É bem importante para mim esse feedback. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Vamos revisar um pouco do processo de aprendizagem de vocês ao longo da jornada. Na aula 1, nós falamos sobre os vilões da organização financeira. Quem estava na aula 1 aí? Fala eu, estava na aula 1. Então, a aula 1, nós falamos sobre a desorganização financeira, tá? Nós falamos sobre a falta de educação financeira, que também é um dos vilões fortíssimos, principalmente no Brasil. E nós falamos também um pouco sobre crenças familiares. Nós puxamos mais para o lado familiar. Hoje nós vamos falar de crenças mais abrangentes, que não são familiares, são sociais, ou são uma crença nossa mesmo, que nós vamos cultivando ao longo da vida. Não sei se vocês sabem, mas nós temos o hábito de cultivar algumas crenças. Nós plantamos elas e regamos todos os dias, inclusive com afirmações de que a gente não consegue, que somos limitados, que não temos educação suficiente, que o governo, que... Então, hoje nós vamos descobrir alguma das crenças, tá? Principalmente 7. O outro quarto vilão que nós falamos também é a falta de objetivo. Então, por não ter objetivos, as pessoas elas andam em círculo. Então, dá essa sensação de estar perdido, não saber para onde vai, para onde que o dinheiro está indo, ou não tem... como um barco à deriva. Qualquer rumo serve, qualquer vento leva para qualquer lugar. Então, é importante que todas as pessoas que queiram organizar a sua vida financeira comecem tendo também objetivos financeiros, tá? Nós falamos também sobre os maus hábitos financeiros, que isso com certeza prejudica a nossa vida financeira, né? Porque os hábitos, eles vão se repetindo ao longo da nossa vida, dos nossos dias. Então, ter hábitos
que não nos agregam, realmente também faz com que a nossa vida financeira não seja tão interessante, tá? Então, ficou curioso a respeito da aula 1, e eu falei, destrinchei um por um dentro da jornada, e foi bastante interessante essa aula 1, vale muito a pena revisar, está disponível no YouTube, tá? Nós falamos também na aula 2 sobre os selfies. Alguém lembra aqui o que foi falado sobre os selfies? Não consigo tirar essa barrinha aqui. Mas o que é basicamente os selfies? Existe um modelo mental humano, tá? O selfie 1, ele é o humano que age de maneira automática. Ele segue a manada. É o verdadeiro Maria vai com as outras. Quem está aqui no Instagram, eu estou ao vivo no YouTube, tá? Então, ele age de forma automática, seguindo a manada, ele não reclama, ele não contesta, ele não tem opinião. É o famoso zumbi humano, tá? Então, o selfie 1 é esse tipo de pessoa. O selfie 2, ele já tem uma consciência que ele precisa melhorar em algum aspecto. Então, ele sabe da existência de um problema financeiro que precisa ser ressignificado e ele tenta melhorar isso. Então, eu costumo falar que quem participa da jornada financeira aqui com a gente, participou ao longo desses 4 dias, é um self 2, porque ele já entendeu que ele precisa acordar para a vida, que tem alguma coisa que precisa realmente melhorar, então ele procura hackear o jogo para ir para o self 3. Por quê? O self 3 é o humano mais livre, no sentido da palavra. Por quê? Ele já entendeu como é que funciona o jogo do dinheiro. E o foco dele realmente está na qualidade de vida. Então, o Self 3, ele é responsável por gerir os bens, gerir os negócios, buscar... Ele tem... Os problemas do Self 3 são problemas filosóficos, como, por exemplo, buscar mais a espiritualidade, ter novas experiências gastronômicas. Então, quando nós falamos do conceito de liberdade financeira, tem muito a ver com o Self 3. Então, muitas pessoas que estão acompanhando a jornada 5G da riqueza, já está no Self 2. Ele precisa entender um pouco mais, ele precisa ter um método que alguém pegue na mão dele, que oriente ele rumo ao Self 3. Então, é por isso que a jornada existe. E aí, revisamos, então, a aula 2. Na aula 3, nós falamos sobre os 5G que as pessoas precisam dominar para serem autossuficientes financeiramente. Então, qual que é esse caminho que orienta vocês na vida financeira? E nós falamos de 5 passos simples que você pode aplicar na sua vida. E na aula 3, eu destrinchei esses 5 passos, mostrando para vocês de maneira simples e prática. Sério, eu abri o jogo com vocês da metodologia que eu uso. Só não deu para pegar na mão, porque, enfim, só eram 2 horas de aula, 1h30, não deu tempo. Mas eu falei para vocês o passo a passo, como vocês podem organizar a vida financeira. Então, se você está chegando depois, assiste essa aula, porque foi sensacional. A fase 1 é garimpar. Você vai fazer o levantamento das informações. Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu costumo fazer uma brincadeira que eu sempre pergunto para os clientes: que ônibus que você pegou para chegar nesse ponto? Então, tudo na nossa vida é consequência de várias coisas que nós vamos fazendo, vários hábitos que nós temos, e aí isso nos leva a algum caminho. E eu costumo falar também que tudo que eu sei até hoje é o que me trouxe até aqui. Tudo que eu vou aprender ao longo da minha vida é que vai me levar lá para frente. Então, vocês precisam estar em constante aprendizado. Então, é muito importante que vocês entendam em que ponto vocês se encontram da vida, para poder você traçar uma rota. A fase 2 é a fase guiar, que é realmente traçar essa rota em sentido os teus objetivos, os teus sonhos, as tuas ambições. Ter ambição é bom. Você precisa ter uma ambição para você crescer na vida, tá? Então, a fase guiar, nós trabalhamos essa parte dos objetivos. Por quê? Quem tem um porquê forte enfrenta qualquer como. E essas frases prontas, elas fazem muito sentido. Então, a fase guiar, ela tem essa orientação mais voltada para os nossos sonhos, isso dentro do método 5G, tá?
Por quê? Depois nós vamos entender como que nós vamos rentabilizar o nosso dinheiro na fase ganhar. Então, eu encontro muitos clientes que já têm patrimônio, e daí eles querem rentabilizar. Então, tem patrimônio de 100 mil, 200 mil, tem gente que tem patrimônio de R$ 1.000 e já quer começar a rentabilizar, porque já entendeu um pouco do jogo. Então, eu atendo cliente de vários nichos, de várias idades, de muitas experiências. Então, a fase ganhar, ela para mim é muito interessante, porque ela faz, na verdade, é a fase que o seu dinheiro começa a trabalhar por você. E isso é um sinônimo de riqueza. Quando o cliente chega nessa fase, nossa, a gente respira um pouco mais aliviado e fala, nossa, finalmente, agora ele já sabe o que aconteceu com ele já tem os objetivos alinhados, agora ele só vai rentabilizar o patrimônio dele e pensar de maneira estratégica. Nessa fase também, é feito um cálculo de liberdade financeira, de independência financeira, tá? E aí nós descobrimos um certo número mágico. É muito legal essa fase, que o Juari está aqui também. Seja bem-vindo, Juari. Eu vi que você entrou para a comunidade também. Seja muito bem-vindo. Dia 16 temos aula inaugural e que dia que começa? 21. Dia 21 começa a primeira aula e nós já temos um convidado super especial para falar de desenvolvimento, tá? E mentalidade. Então, já fica aí de bônus para você. Segura a emoção. Depois, nós vamos trabalhar a fase garantir, tá? Que é a fase 4 do método. Tão importante quanto rentabilizar o seu patrimônio, é importante garantir, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Então, essa proteção financeira, ela precisa estar dentro do teu planejamento financeiro, dentro da tua estrutura financeira, para que você sofra menos impacto. A Cibele entrou aqui na live, seja bem-vinda, Cibele. Cibele está na fase ganhar da mentoria. Então, depois nós vamos para a garantia e gerir, viu, Cibele? Então, a garantia é isso. E a fase de gerir é realmente self-trace, estou livre, agora eu já sei como é que já sei como é que faz com o meu dinheiro, entendi um pouco do game e tudo mais. Então, esse é o método 5G, tá? Aplicado mentoria, nós inclusive estamos com vagas abertas para mentoria, link da bio, quem tiver aqui no YouTube também está disponível. Então, vamos lá, gente, vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo. Gostaram de revisar, galera do YouTube que estão visualizando? Nada contra quem está no Instagram, mas se quiser ir para o YouTube, está bem melhor, porque eu estou compartilhando tela, estou conversando com a galera pelo chat. Então, vamos lá. Mas o que realmente são crenças, tá? Se você é Self 1 e está no automático, você precisa ter um entendimento do que são as crenças limitantes e como que elas te paralisam no momento da sua vida. Então, as crenças limitantes é como esse vídeo que está passando aqui. É uma coisa muito superficial, mas que nos prende. E que, em muitos momentos da nossa vida, nos deixam extremamente sufocados. Eu tenho trabalhado muitas crenças e eu posso compartilhar com propriedade as coisas que eu vou falar hoje. É muito difícil a gente vir de um lugar super humilde, super simples, de uma família que nunca teve o sol suficiente para viver, e você tem uma ambição de se tornar rico. E você aprendeu lá na tua infância que riqueza, que os ricos, por exemplo, não prestam, cresceram de forma desonesta. Então, essas crenças, elas vão mudando a nossa mentalidade ao longo da nossa vida. Por quê? E nós tomamos aquilo como verdade. Então, as crenças, elas são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. E é de hoje, Carol? Não. É ao longo da nossa vida. Então, imagina que você tem um pendrive na sua cabeça. Eu tenho 27 anos, não sei quantos anos você tem. Mas imagina que você tem um pendrive na sua cabeça e esse pendrive, ele vai registrando tudo. E esses efeitos, essas memórias, elas têm um impacto gigantesco na nossa vida, tá? E às vezes esses efeitos, eles são estritamente negativos. Eles nos impedem, por exemplo, de ver a nossa capacidade,
eles nos impedem de ver o quanto nós evoluímos na vida, o quanto nós melhoramos a nossa vida profissional. Eu costumo falar que as crenças limitantes, elas nos fazem nos sentir o cachorro caramelo da rua. Sabe, aqueles doguinhos caramelo que você olha assim, não tem dono, tá abandonada. Quem aqui tem síndrome de cachorro caramelo, levanta a mão aí. Quero saber. Porque muitas vezes eu me senti assim. E em muitas coisas eu ainda me sinto assim. Hoje eu passei por uma experiência desse jeito. Eu falei, cara, eu preciso aumentar o meu nível de merecimento em relação a algumas coisas. Porque a nossa vida só vai melhorar à medida que nós progredimos e que nós sentimos que merecemos ter o melhor. E eu tenho entendido isso cada vez mais na minha vida, sabe? E isso precisa ser ressignificado. Então, eu vou abrir as 7 crenças mais comuns que as pessoas têm e nós vamos tentar ressignificar essas crenças hoje, tá? Nós vamos tentar entender por que isso aconteceu, nós vamos nos questionar. Então, a maior habilidade do Self 2 é questionar as coisas. Você precisa ser um questionador. Porque só questionando, você consegue romper barreiras, você consegue fazer as perguntas certas que vão possibilitar as mudanças na sua vida, tá? Essas crenças também, elas prejudicam o nosso dia a dia, elas prejudicam os nossos relacionamentos. Porque elas se tornam verdades absolutas. Nós acreditamos que elas realmente existem. E elas, de fato, existem na nossa mente, na nossa cabeça. Isso vai mudando e acaba que um dia nós nos tornamos a própria crença. Vocês já pararam para pensar nisso? O outro celular tá carregado? Eu quero ver o chat da galera. E vão me falando aí, gente. Eu vou pegar o outro celular para me ver aqui o que vocês estão respondendo, mas faz sentido em algum grau da vida de vocês, dos relacionamentos familiares, da tua própria relação com grana mesmo. Fala, Carol, não tem habilidade zero, ninguém nunca me ensinou a respeito disso. E vão me falando. Então, vamos. Agora eu estou aqui, consigo visualizar vocês, tá? Vão falando aí que eu vou conseguindo enxergar. Então, agora nós vamos falar sobre a primeira crença. Qual que é a crença que eu escolhi como primeira para que vocês tenham essa identificação, tá? A crença limitante, a primeira, é que dinheiro não traz felicidade. Vocês já ouviram falar? Nossa, mas dinheiro não traz felicidade. E às vezes você nem sabe qual que é a verdadeira definição de felicidade. O que é ser feliz para você? Então, assim, muitas pessoas, elas usam esse conceito porque elas querem justificar, elas usam como justificativa de um fracasso pessoal. Então, assim, se eu sou um fracassado, se eu fracassei em algumas coisas, se eu não fui bem naquele job que eu tanto queria, ou se eu não consegui ganhar tanto dinheiro como eu gostaria, isso pode se tornar uma crença para mim. Por quê? Para mim foi um fracasso. Eu não tive uma boa experiência. E aquilo, lembra do pendrivezinho? Já vai mais uma informação negativa. E você assume aquilo como verdade. Então, essa crença de que dinheiro não traz felicidade, ela é uma justificativa de um fracasso pessoal. Então, se você usa ela, já começa a pensar em que momento da tua vida ela se tornou uma verdade para você. No começo dos slides, eu até coloquei ali storytelling e um vídeo de câmera-ação, porque existe essa técnica, não sei se vocês já ouviram falar do storytelling, mas é como se fosse uma história. Então, uma história contada, é um storytelling. Por que o story chama story? Porque você conta histórias ao longo do dia. E as histórias, ela precisa ter começo, meio e fim, né? Então, nós contamos uma historinha para nós todos os dias.
E eu gostaria que vocês identificassem essas historinhas que vocês contam para vocês mesmos. E como essas historinhas, elas mandam informações para o seu pendrive mental. Como que essa historinha, ela alimenta a minha crença negativa em relação à grana. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Faz sentido em algum grau? Temos uma psicóloga aqui, a Taína, e eu quero a opinião dela. As histórias que nós contamos negativas para nós mesmos, Taína, como é que elas impactam na nossa vida? E aí, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês questionarem, gente, é realmente o que é felicidade para você. Defina o que é felicidade. Porque se felicidade for para você andar no parque, eu moro do lado de um parque aqui, Parque Barigui, em Curitiba, eu acho maravilhoso, exceto quando está muito frio. Mas para mim, quando eu vou lá, eu me sinto feliz. Eu preciso de dinheiro para ir lá? Meio relativo, porque eu preciso de tempo. E tempo também tem a ver com ter dinheiro. A gente já conversou nas outras aulas anteriores. Mas eu me sinto feliz de estar lá. O que é felicidade para você? Felicidade é ter bons momentos com a família, é ter um carro que você gosta. Começa a raciocinar de maneira diferente. Começa a raciocinar de maneira diferente. Eu estou te convidando, Selfie 2, a pensar. Quem acompanhou a jornada não é mais um ano automático. Não está para brincadeira, ele entrou para o game. Então, você que é Selfie 2, comece a se questionar o que é felicidade para você. Porque se você não descobrir isso quanto antes, você vai ser um humano extremamente infeliz. Porque você não sabe o que é felicidade. Você pode até estar no momento de felicidade aqui aprendendo e você nem sabe. Porque você está no automático. Tá? A Taína, nossa psicóloga que está ao vivo aqui com a gente, ela falou: pensamentos supersticiosos e limitantes. Tudo isso que eu estou falando, ela falou que são pensamentos supersticiosos e limitantes em nosso desenvolvimento. São as crenças. Tá? Qual que é o objetivo de ter dinheiro? É ser feliz. Então, o objetivo final, Carol, eu quero ter dinheiro. Por quê? Eu quero ser feliz. Vocês percebem que é uma coisa meio ambígua? Não tem uma definição de felicidade? Então, o objetivo de ter dinheiro é ser feliz para você? Como é que é essa relação? Vamos lá, eu quero que vocês se questionem. Galera do Instagram, eu estou vendo vocês também aqui, mas estou compartilhando tela no YouTube, tá? E estou respondendo a galera também no YouTube. Ou você quer ter conforto e segurança? E você entende isso como felicidade? Me conta. Porque enquanto você não trazer isso para o consciente, você vai ficar buscando um monte de coisa, um monte de razão, felicidade em um monte de coisa. Não sei se vocês lembram da aula 1, mas nós vimos, aula 2, acredito, foi na aula 2, que nós vimos sobre a corrida dos ratos, que aí o rato, ele vê a felicidade em comprar uma TV 40 polegadas, e aí ele vê aquilo como felicidade, ele compra. Ele vê um outdoor com uma bebida nova, ele vai lá e ele bebe a bebida. Aí ele vê felicidade como um remédio. Aí ele vai lá, toma o remédio dele. Aí ele fica lá, né, no auge, beleza, tô de boa. Aí depois a realidade cai sobre ele, ele volta pro ciclo de novo. Então, se você não descobrir o que é felicidade para você, você vai ficar se envolvendo com coisas que não fazem o menor sentido para você. Você vai beber demais, você vai contrair vícios, você vai... Quando você pegar dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer, sexo, droga e rock and roll. Entendeu? Então, tenham isso definido, porque senão vocês nunca vão ser ricos. Essa é a verdade, tá? Então, nós vamos para a crença 2. Essa crença, ela é desgramada, viu? Turma 1, nós vamos falar sobre isso na segunda aula, porque a primeira aula vai ser inaugural. Mas vou trazer um cara fera do desenvolvimento humano
E ele vai falar muito a respeito disso, porque nós precisamos quebrar muito isso na fase 1, dentro do método, para que vocês se preparem para as outras fases do método. Gente, e sério, oportunidade incrível para vocês entrarem na mentoria. Vamos lá. Estou destinada a ser pobre. Por quê, Carol? Minha mãe não foi rica, meu pai sempre teve uma vida humilde, estão vivendo lá, ok, a vida deles. Por que eu tenho que ser rico? Por que eu tenho que ser diferente? Por que você está destinado a ser pobre? Por que eu tenho que repetir tudo aquilo que meu avô foi, a minha mãe foi, que todo mundo foi na vida? Eu realmente estou destinado a ser isso. Eu não gosto nem de falar, gente, porque eu falo tantas afirmações todos os dias para mim a respeito de riqueza. Inclusive, tenho várias aqui. Várias. Não sei se dá para ver, mas aqui do meu lado direito tem várias. Porque eu costumo fazer o oposto dessas crenças. Então, eu falo, eu poderia colocar aqui uma crença positiva em cima disso? Eu estou destinado a ser rico. Eu estou destinado a ser abundante. Então, vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho que eu quero que vocês se questionem, Self 2. A crença de que a pobreza é um destino tem base na sua realidade? Então, quando você olha à sua volta, você vê que as pessoas que moram à sua volta, que estão perto de vocês, elas têm hábitos de pobreza ou elas não têm a finesse, né, de ter uma vida tranquila, tá? Porque riqueza não está associada a você ter bens, um monte de coisa. Não, está associada a você ter qualidade de vida, você comer bem, você ter bons momentos em família, você fazer o churrasco quando você quiser. Isso é liberdade. Então, a crença de que a pobreza é um destino, ela com certeza tem base no seu ambiente. E uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, ontem eu estava conversando com um mentorando meu, e eu estava falando para ele, cara, muda a ambientação. Isso vai te ajudar muito a quebrar a crença. Eu lembro quando eu tinha síndrome do cachorro amarelo ou caramelo para algumas coisas, eu ia num restaurante legal e eu me sentia extremamente desconfortável. Eu sentia que aquele ambiente não era para mim, que eu não tinha que estar ali. E sabe quando você fica meio, ai, não sei o que eu estou fazendo aqui? Eu adoro levar as pessoas que têm mentalidade pequena em lugares assim. Cara, elas ficam se torcendo na cadeira. É impressionante. É impressionante. Existem outras pessoas do seu convívio que eram pobres e conseguiram sair dessa situação? Existe. Se questione, CF2. Se questione. Essa é a hora. Você tem que quebrar essa crença familiar de que você nasceu pobre e vai morrer pobre. Você tem que ser a ovelha negra diferente da família. Para o lado bom, é claro, você precisa romper esses ciclos. Porque, de alguma forma, gente, como que isso funciona na nossa cabeça? Eu já estudei muito PNL, desenvolvimento humano e tudo mais. O que nós mais queremos na nossa vida humana é pertencer. Nós queremos pertencer a algum grupo, nós queremos pertencer à nossa família, nós queremos nos sentir amados, queridos, desejados. Nós queremos isso, nós queremos pertencimento. E quando você se torna uma pessoa diferente, isso gera um certo desconforto. Você acha que você não vai ser querido só porque você tem dinheiro. É muito doido isso. Mas acontece. E com frequência, inclusive. Por que você tem que ser diferente se todo mundo é igual? Existe uma questão chamada livre-arbítrio. Você pode decidir por você ter uma vida melhor. Você pode decidir fazer diferente. Esse poder de escolha está na sua mão. Se ninguém teve educação financeira na sua família, você não precisa ser igual a essas pessoas. Você pode fazer diferente. Porque você aprendendo, você consegue replicar isso. Será que nós podemos tomar realmente decisões que mudam o rumo das nossas vidas? Então,
as crenças, ao mesmo tempo que elas nos limitam, elas podem nos dar uma nova perspectiva de vida, um novo jeito de pensar. Né? Então, existem pessoas que realmente acreditam que elas não vão sair do lugar, que elas estão paradas. Não sei se vocês já tiveram contato, mas existe um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, que ele fala que algumas pessoas têm mindset fixo, ou seja, tem uma mentalidade fixa, e o outro tem um mindset de crescimento, tem uma mentalidade de crescimento. E a pessoa que tem esse costume de pensar com mindset de crescimento, ele vai evoluindo ao longo da vida dele. Ele vai acreditando que ele pode mais, ele rompe barreiras. Esse é o verdadeiro quebrador de crenças. Porque ele vai acreditando tanto que ele pode ser melhor, que ele vai realmente se tornando melhor. Olha aí, a Simone já está começando a pensar diferente. Eu já estou visualizando aqui minha conta com 300 mil reais. É assim, Simone. Você precisa colocar crenças positivas em cima de crenças negativas. Então, se existir um limite na sua mente, eu quero que você tenha mais, 500, 600, 1 milhão. Por que não? Entendeu? Você precisa pensar diferente, colocar isso na sua cabeça que as coisas realmente vão acontecer. Vamos para a terceira crença. Não tenho estudo ou formação para ganhar dinheiro. E aí eu trouxe três pessoas para a gente comentar sobre elas. E eu gostaria muito que vocês participassem. Uma delas é o Rick Chester, vou falar a história desse cara. A outra é a Anitta, que vocês conhecem, eu tentei trazer uma pessoa que era realmente conhecida. E o outro é o Flávio Augusto. Eu não sei se a galera que não é do empreendedorismo conhece os dois, mas vocês vão identificar com a história da Anitta um pouco mais, assim, porque você já tem essa vivência dela e sabe de onde ela veio. E eu gostaria que vocês pensassem, além desses cases que eu trouxe para vocês, quantas pessoas você conhece que não tem muito estudo e mesmo assim ganham dinheiro? Né? Que não tiveram as melhores formações na faculdade. Ai, Carol, minha vida realmente não está melhor porque meu currículo é péssimo, não tenho faculdade, não tive incentivo para estudar. Realmente, comprovado por pesquisas que as pessoas que elas têm, né, conhecimento, que elas têm um currículo excelentes, elas tendem a ganhar mais. Mas não é só isso. Tem gente que rompe barreiras na gana, na raça. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui do Rick Chester, por exemplo. Esse cara, ele vendia água no Rio de Janeiro, na praia. E aí ele gravou um vídeo explicando como ele ganhava dinheiro com água. Ele viralizou na internet porque ele era um cara da favela, ele trabalhava extremamente motivado e ele ainda estava ensinando as pessoas a ganharem dinheiro. Então, olha a mentalidade desse cara. Existem muitas pessoas aqui nessa live que têm a crença limitante de não compartilhar aquilo que sabem, com medo de ser copiadas. O Rick Chester é um cara que ele morava na favela, não tinha pouquíssimas condições, não teve estudo, e ele é um cara que rompeu barreiras. Hoje ele é um cara palestrante que cobra lá os seus 30 mil reais por palestra, mas ele teve uma visão diferente da vida. E ele quis, na maior boa vontade, compartilhar como é que ele vendia água, como é que ele tinha lucro naquilo. Então, esse cara, assim, para mim, no Brasil, ele com certeza é uma referência. Inclusive, nas palestras, quem está aqui no YouTube está vendo a foto dele na palestra, ele está com o isopor e uma água na mão. Porque foi isso que transformou a história dele. Foi a gana, foi a raça, nem foi tanto pelo estudo. Então, não tem estudo para ganhar mais dinheiro, é sim uma crença limitante. Você pode começar na internet, gente. Nossa, dentro da comunidade, inclusive, nós disponibilizamos para os mentorados um link que tem mais de 1.400 cursos. E eu quero incluir ainda aulas a respeito de como fazer um currículo top.
Ou sobre empreendedorismo também. Porque nós precisamos colocar as pessoas para pensar diferente. Anitta, Honório Gurgel, você já sabe um pouco da história dela. Eu lembro que quando eu estava estudando startup, a Anitta, ela surgiu como uma nova startup do Brasil, porque ela teve um crescimento exponencial. Qual que era a crença da Anitta? Não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo dela, antigo, mas ela falava, nossa, eu vou ser a maior do Brasil. Ela acreditava nela. As crenças dela eram positivas em relação à vida dela. Então, se nós não temos crenças positivas em relação às nossas vidas, nós estamos perto do fracasso. Porque nossas crenças assim, vocês entendem que é uma fé oposta? Quando nós falamos de fé, nós falamos de coisa positiva, certo? Então, eu tenho fé que eu tenho fé que eu terei muitos mentorados, que eu vou faturar 1 milhão em 7 dias, que a minha empresa vai dar super certo. Eu tenho fé disso. Então, a fé ela costuma ser uma coisa boa. Só que tem gente que prefere ter a fé do lado oposto. Eu tenho fé que eu não presto mesmo, que eu só vou, que eu nasci para ser um fracasso mesmo. Eu tenho fé que... Vocês entendem que é muito doido isso? Isso roda como uma programação dentro da sua cabeça. Isso é uma programação que roda dentro da sua cabeça e você tem que se livrar dela. Outro exemplo que nós estamos estudando aqui no YouTube, Flávio Augusto. Esse cara ele vendia relógio e aí ele se tornou vendedor de cursos de inglês. E hoje ele é o Flávio Augusto da Silva, o cara mais empreendedor do Brasil. Comprou o Orlando City, dono da WhatsApp, depois ele vendeu o Orlando City por alguns milhões de dólares, nem reais. E é um cara que não teve muito estudo, mas ele teve gana, raça, força de vontade. Ele teve crenças positivas. Então, pare de ter uma crença errada a respeito de vocês. Poderia colocar uma power bank no iPhone? Eu acho que está acabando a bateria. Obrigada. Tá? Então, assim, rastreiem isso na vida de vocês. Acredito que isso vai fazer muita diferença. Em que momento você parou de acreditar que você venceria na vida, que você teria dinheiro? Então, parte do processo de um mentorado dentro do método 5G é ele entender que ele pode. É muito doido isso. Eu já cheguei para mentorado e falar assim, cara, você é um adulto agora. Ele só saía com a mãe, qualquer lugar que ele ia, ele tinha 21 anos. E eu falava assim, cara, você é um adulto. E ele falou, nossa, Carol, é verdade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sim, porque você é um adulto. Então, assim, nós temos que observar muito isso. Muito, porque isso é muito sério. Lembra que as crenças que você tem em relação a você é que moldam a sua vida. Quanto mais crença positiva, mais longe você vai. Vamos falar da quarta crença agora. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa. Porque essa... nós estávamos até discutindo até um pouco sobre o que é crença com o pessoal aqui de casa. E alguns falam, é uma desculpa que as pessoas dão para ela mesmo. O Laércio falou, é uma coisa que as pessoas acreditam e tal. Mas essa aqui, ela parece uma desculpa, mas parece crença, sabe? Que eu já tentei de tudo e não consigo sair de onde eu estou. Eu acredito que eu tenho um karma, eu nasci para sofrer. Liga o modo drama da vida, né? Nasci para sofrer, ninguém gosta de mim, sou um fracassado, não consigo sair do lugar. Então, assim, vocês conhecem a história de quem fracassou na vida e vocês acham que vocês vão fracassar também. Porque vocês projetam a vida de vocês em alguém. Então, a pessoa que ela sempre fala, cara, eu já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz... Não, você não tentou de tudo, cara. Porque teve gente que tentou de tudo e deu certo. Então, qual que é o sentido positivo de trabalhar essa crença? É você usar mais, você tentar mais vezes. Uma hora você vai acertar.
Eu não tenho certeza das coisas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, Carol, eu te admiro muito, eu te acho muito corajosa, você mudou de estado, saiu lá do Pará, de uma comunidade ribeirinha e tudo mais, como que foi isso? Eu falo, cara, eu tento. Se vai dar certo ou errado, não sei, é uma consequência que eu vou ter que lidar depois. Mas eu preciso tentar, eu preciso me movimentar. Eu entendi que eu não posso, eu não quero ser também igual a minha família, viver lá no meio do mato e tudo mais, e ter só aquilo. Eu tenho outras ambições, eu tenho outro tipo de crença. Mas eu tenho muita crença familiar também, que não são tão interessantes. Mas eu tenho uma crença familiar que também são muito boas. Então, eu acredito muito nas relações profundas com as pessoas, da minha conexão com outras pessoas. Então, essa é uma crença que eu gosto, para mim, ela se torna um valor. Porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu acho legal, eu acho da hora, eu gosto de dar aula. É uma crença boa que eu tenho. Eu gosto de ensinar as pessoas. Isso me faz estudar muito. Por quê? Está aqui no meu pendrive, está na minha programação de alguma forma. Porque o conhecimento é que me trouxe aqui. Faz sentido para vocês, gente? A Simone falou, se você divide os seus conhecimentos, mais bênção virá. Amém. E é justamente isso. Mais bênção virá na sua direção, porque quanto mais você acende a luz no outro, mais a sua luz se torna mais forte. Tá? Vamos para a quinta crença, estamos quase encerrando. Permaneçam aí que tem mais duas crenças que nós vamos falar. Então, é muito importante que vocês aprendam sobre elas, tá? Crença de que o dinheiro corrompe as pessoas. Ai, vocês já ouviram falar disso? Se vocês querem conhecer as pessoas, deem poder a elas. Né? Na verdade, o ser humano, ele não é esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nós temos o lado ruim, sim. É o nosso lado dark, né? É o nosso lado que o Google conhece. Não é que o Instagram conhece, não. O Instagram, todo mundo é maravilhoso, esplêndido. Mas nós temos isso. Mas o que vence nessa disputa? É realmente que nós alimentamos todos os dias. Então, não é que o dinheiro ele corrompe as pessoas. A pessoa ela já é corrompida. E o dinheiro, na verdade, vocês precisam entender que ele é um potencializador daquilo que você já é, ou que você já tem. Então, imagina, você já é uma potência, e aí você tem dinheiro. Você tem o potencial de transformar mais vida, de melhorar a sua própria vida, na verdade, de transformar a vida das pessoas ao seu redor. Ele potencializa a sua força. Agora, como é que você vai usar essa força? Já é uma coisa sua. Então, o dinheiro, ele tem, de fato, a capacidade de corromper as pessoas? Vocês acreditam que o dinheiro ele pode corromper as pessoas? De verdade, vamos ser realistas e sinceros aqui um com o outro, tá? Para que a gente entenda um pouquinho mais a respeito disso. Vocês acreditam que, de fato, estou com a galera aqui do Instagram e do YouTube, tá? De fato, as pessoas elas podem ser corrompidas pelo dinheiro? Ou será que as pessoas já são corrompidas naturalmente e o dinheiro deixa ela mais visível? Então, e pode ser que seja uma crença sua também. Então, você tem que treinar o seu olho para não achar que é um pensamento teu. Porque a gente só vê no outro aquilo que está em nós. Essa é bem pesada, né? Você só vê no outro que está em nós. A corrupção, vocês acham que é uma coisa exclusiva de gente que tem dinheiro? A corrupção, ela é uma coisa exclusiva de gente que tem dinheiro? Nós vivemos num país que é extremamente corrupto. Vocês acham que a corrupção ela tem a ver com o dinheiro público, por exemplo, ou com o humano por trás do dinheiro? Ó, a Simone falou, não, elas já eram corruptas.
Então, assim, é muita bobagem nós acharmos que o dinheiro deixa as pessoas corruptas. Na verdade, não. As pessoas já eram corruptas. Vamos à sexta crença. Ah, essa aqui dói, cara, porque essa crença eu cuidei dela por muitos anos. A crença do não merecimento. Você merece um dia de spa. Imagina você lá, ó, todo mundo trabalhando e você lá no spa, tomando um refresquinho, recebendo uma massagem. Nossa, tem gente que ouve isso e fala, Deus me livre, como assim? Tem gente que saracoteia na cadeira? Sério? Porque essa crença, gente, ela é doída de sarar. Algumas crenças, quando elas se tornam conscientes, elas têm uma mudança rápida. Outras crenças, como essa do não merecimento, ela demora a ser processada. Porque as coisas vão acontecendo na sua vida que você vai identificando que, porra, realmente, eu sinto que eu não mereço ter uma vida melhor. Eu sinto que... por que você não merece isso? Você tem que começar a se questionar. E muito tempo da minha vida eu fiquei nessa crença. Essa aqui é o meu calcanhar de Aquiles, que eu tenho cuidado dela diariamente. E eu não estou brincando. A crença do merecimento. E já perdi muitas oportunidades na vida por acreditar que eu não merecia. Cara, essa para mim é a pior. Oi, Raimundo, tudo bem? Então, assim, não merece por quê? Essas perguntas que você tem que fazer. Por que você não merece ter uma vida melhor, uma vida abundante? Por que você não merece? Se pergunte isso. O que aconteceu de errado comigo? Quem te falou isso? Quem te falou isso? Foi você mesmo que falou que você não merece uma vida melhor? Você não merece ter 1 milhão de dinheiro na sua conta agora? Que você não merece? Foi quem falou? Foi seu pai, sua mãe, seu professor? Que autoridade você tem para dizer que você não merece? Que autoridade a sua mãe tem para falar que você não merece ter muito dinheiro, que você não merece ser próspero? Tá? Que autoridade essa pessoa tem para dizer que você não merece? Ou será que o Deus do dinheiro apareceu para você pessoalmente, escoltado pelos anjinhos da abundância e te disse: Fulano, você não merece. Você merece ter uma vida, ó, mediana. Você merece ter um carro popular mesmo. Você merece mesmo morar na sua casa aí de 1 quadrado só. Você merece isso. Quem te contou que você não merece mais? Essa é a pergunta, Self 2, que você tem que fazer para ir para o Self 3. Porque quem vai para o Self 3 é a galera questionadora. É a pessoa que se pergunta todos os dias. É a pessoa que questiona a vida, que pergunta. É a pessoa que é humilde para aprender. Fala, cara, por que eu ajo dessa maneira? Tem alguma coisa errada comigo. Você precisa ser humilde e reconhecer que às vezes você sente que não merece as coisas. Então você precisa fazer uma psicoterapia, uma terapia corporal, que é o meu caso, que eu faço. Então tudo isso me ajuda a pensar de uma maneira diferente. Essa crença eu alimentei por muitos anos e hoje e todos os outros dias eu estou deixando ela para trás, porque ela não faz bem para ninguém. Vamos à sétima crença, para nós encerrarmos essa parte. A sétima crença é que o dinheiro é sujo. Coloquei até aqui um vídeo rodando onde uma mulher está de luvas na mão e passando dinheiro. Eu lembro, gente, essa é uma crença que ela é um pouco ambígua, porque ela mexe muito no nosso subconsciente. Então, imagina uma coisa bem nojenta, que você acha bem nojenta. Vamos lá, sei lá, verme. É nojento um verme, né? É outra coisa que você acha que é nojento. Fez uma coisa bem nojenta mesmo. E aí você acha que é... E aí você não quer nem passar perto daquilo. Então, a crença de que o dinheiro é sujo, ele realmente, no sentido literal, passa na mão de muitas pessoas.
Mas o seu subconsciente, ele não entende uma explicação dessa. E aí você fala que dinheiro é sujo, você afirma isso e você acredita nisso. E aí lembra do drive? O seu pendrive lá, mental, ele registra isso. Aí quando você vê dinheiro, você quer se livrar dele. Por quê? Ele é nojento e sujo. Então, essa crença, ela evita que nós tenhamos dinheiro. Porque a hora que a gente tem o dinheiro, a gente quer se livrar dele. Porque ele é nojento e sujo. Eu lembro muito bem disso. Eu morava no interior, e lá pelos meus 10 anos, quando eu comecei a entender de dinheiro, a minha avó, toda nota que ela pegava, ela lavava. Era o sentido literal de lavar dinheiro. E não sei se vocês sabem, mas as notas em reais, elas são bem resistentes. Então, você pode pegar realmente, passar sabão e passar a escova. A minha avó, ela lavava o dinheiro e pendurava assim, ó, no varal para secar. As notas ficavam limpinhas. E eu achava aquilo muito estranho. E quando a gente pegava em dinheiro, tinha taberna no interior onde eu morava, tinha uma taberninha que você poderia comprar as coisas. A minha avó, quando a gente pegava no dinheiro, ela falava: não põe a mão na boca porque dinheiro é sujo. E eu cresci com isso. E como é que eu explico para o meu cérebro que ele é sujo, mas que a gente precisa dele para a nossa vida e que ele faz sentido, faz bem, tem a possibilidade de tornar a nossa vida melhor e tudo mais, essas coisas. Então, assim, não dá para você explicar, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu quero te perguntar, você já parou para ressignificar isso na sua vida? Você está aqui hoje, nessa aula, para aprender a quebrar o ciclo. Um padrão familiar, um padrão cultural. E a gente só consegue fazer isso através do conhecimento. Conhecimento que gera consciência e a consciência que gera transformação. Então, nós temos que pensar muito a respeito disso. Como é que é a nossa vida, como é que é as nossas afirmações de não fé, de não acreditar que somos capazes realmente de ter uma vida melhor. E isso eu tenho falado frequentemente para as pessoas, porque a maioria dos problemas delas não são financeiros em termos de grana, em termos de cabeça. Nós somos ferrados mentalmente pela nossa cultura, pelas nossas famílias, e nós precisamos romper esse ciclo. Por isso que, dentro do método 5G, nós identificamos que 80% dos problemas financeiros, eles são comportamentais. Então, a primeira fase da metodologia, para quem entrou e vai iniciar a aula agora dia 14? Não, dia 16, nós teremos a aula inaugural, mas você que está nessa live, se eu fosse você, já entrava, porque as vagas realmente são limitadas. Esse método, ele tem ferramentas que te ajudam a autoconhecer. Porque você precisa se conhecer. Porque a verdade que existe dentro de você, ela é libertadora. Sabe aquela escritura, e conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa se conhecer. Vocês precisam conhecer essas crenças que estragaram a vida de vocês. E mais, o método inclui também ferramentas tecnológicas. Por quê? Estamos em pleno século XXI, metaverso, Bitcoin, todas essas coisas, o mundo realmente vai se tornar digital. Então, é um método sem planilha, sem caderninho, para você organizar a sua vida financeira de um modo mais simples, mais tranquilo, tá? Sem usar aquelas planilhas monstruosas que você para um dia da tua vida para atualizar, tá? Então, você investe também através de uma corretora super prática, fácil. Eu sempre busquei maneiras de como tornar a vida dos meus clientes mais fáceis. E isso me ajudou a criar um método. E eu preciso te dizer que aqui na jornada 5G, tudo será amplificado de uma maneira absurdamente grande. Então, nós vamos pegar na mão dos mentorados que entrarem nessa turma, que as vagas estão abertas, tá? Nós demos preferência para quem estava na jornada. Você que está tendo o primeiro contato aqui com isso,
você tem que garantir sua vaga, porque realmente vai ser transformador. Hoje, inclusive, eu confirmei a presença de um cara muito fera. Ó, eu dando spoiler aqui. De um cara muito fera do mercado de financeiro, que ele vai dar uma palestra para gente. E na segunda aula, depois, na primeira aula, nós teremos um cara muito fera também, que inclusive foi o meu mentor, e ele vai falar a respeito de mentalidade na aula 1, tá? Na aula 2, na verdade, porque a primeira é inaugural. Então, ainda dá tempo de vocês se inscreverem. Quem entrou aqui agora, está tendo esse conhecimento, gente, vale muito a pena. As aulas começam na quarta-feira. Nós vamos aplicar todo o método 5G. Então, é a sua oportunidade de se tornar mentorado por um valor muito acessível. Então, vocês que me acompanham aqui no Instagram, no YouTube, vocês já têm o conhecimento, o método 5G vai ser aplicado na prática, vai ser teoria e prática, vocês vão ter, assim, vai ser um intensivão, vão ser 6 semanas que vocês vão ficar comigo e com a minha equipe para vocês aprenderem e desenvolverem esse lado financeiro, tá? Ao vivo, às 20 horas, as aulas ficarão gravadas dentro da Hotmart, então você terá todo o acesso, só corrigindo, tá? Serão 4 semanas, tá? A comunidade 5G tem um material de apoio e vocês vão fazer network com pessoas. Lembra que eu falei da ambientação? O tanto que ela é importante para você crescer na sua vida, você precisa estar em ambientes que vão te empoderar de certa forma, tá bom? Os encontros, vocês terão total minha atenção, nós vamos reformular toda essa estrutura. Lembra que eu falei, nós vamos passar o método passo a passo. Na aula 3 eu falei um pouquinho sobre o método para vocês, mas nós vamos fazer a fase completa da 1, vamos fazer o levantamento de todas as informações de vocês. A fase 2, nós vamos trabalhar muito os sonhos de vocês, as vontades, as coisas que vocês querem realizar, e nós vamos tornar isso possível dentro de uma estrutura de orçamento, sem planilha e sem caderninho. Gente, vocês já imaginaram organizar as finanças de vocês usando ferramentas tecnológicas? Bom, eu nunca vi ninguém usar esse termo sem planilha, sem caderninho. As pessoas sempre usam isso, e dentro do método 5G não tem isso, tá? Na fase 3, nós vamos abrir conta na corretora, vamos fazer introdução ao mercado financeiro. Eu sei que muitas pessoas aqui têm vontade de investir, querem entender um pouquinho mais de juros. Agora, com a Selic um pouco mais alta, nossa, é excelente para os investidores. Então, nós vamos falar realmente, teremos um convidado super especial, inclusive nessa fase, que é a autoridade no mercado, trabalhou 15 anos, depois vendeu o escritório dele por alguns milhões de reais. Então, esse cara vai estar com a gente na fase 3, que é a fase ganhar. E aí, nós vamos para a fase garantir também. Teremos uma masterclass com a Arielle, que é especialista em gestão de risco, e de risco financeiro, e ela vai ensinar vocês a garantir o patrimônio de vocês. Carol, eu não tenho grana, muita grana agora, mas mesmo assim, você vai entender nessa aula que você precisa ter uma garantia de vida, uma garantia financeira, para que você, se você ainda não tem liberdade financeira, aí que você precisa ter essa garantia, tá? Fase 5, nós vamos ensinar vocês a gerir todo o processo que vocês passaram, como que vocês levam isso para o longo prazo. Por quê? Nós queremos que essa mudança ela seja constante na sua vida, tá? Então, as vagas estão oficialmente abertas, tá? Para quem que é essa mentoria? A mentoria da Finanças 5G Experience é a primeira turma, gente. A primeira turma vai ser a mais mimada do Brasil, sério. O tanto de bônus que a equipe liberou para vocês não está escrito no Brasil. Primeiro, vocês, ao fazer a inscrição de vocês, que vai custar por menos de 12 vezes de R$ 49,60, eu acredito, estou antecipando aqui o valor, vocês vão poder levar uma pessoa. Então, isso garante o ingresso de 2 pessoas dentro da mentoria. 4 aulas comigo, vou fazer o passo a passo com você. 6 aulas, 4 semanas. 6 aulas, 4 semanas. Oh, tudo isso de aula? Jesus amado, 2 aulas por semana, é verdade. Gente, 2 aulas por semana. Então, vamos lá. Para quem que é a mentoria, tá? Pessoas que estão cansadas de passar vergonha por falta de grana. Pessoas que com muito potencial e pouco resultado. Pô, cara, eu sou boa em tantas outras coisas, não consigo cuidar do meu dinheiro. Vem para a mentoria, que a gente dá um jeito aqui, tá? Tá descarregando meu celular. De bom. Uhum. Desligou.
Pessoas que queiram ter uma vida financeira organizada, com foco no enriquecimento pessoal. Pessoas que querem aprender a investir do jeito certo, a fazer mais dinheiro sem morrer de trabalhar. Pessoas que buscam a liberdade para fazer e comprar o que quiser. Pessoas que estejam endividadas e querem romper o ciclo realmente da pobreza, tá? Qual que é o meu desejo hoje? É que o maior número de pessoas entre para esse processo de mentoria, porque eu sei que vai ser realmente transformador. Você vai ter uma vida financeira muito mais consciente, mais leve e com certeza vai poder escolher mais, tá? Você com certeza vai poder escolher mais. Então, eu sei que esse método ele já transformou a vida de muitas pessoas e tem o poder de transformar a sua vida também, tá? Qual que é a oportunidade que ainda está aberta para algumas pessoas, tá? Bom, eu já dei consultoria para empresa, para várias pessoas, inclusive vários clientes. Antes de falar um pouquinho dos bônus, eu sempre atendi pessoas com porcentagem do que elas ganhavam. E essa mentoria, o processo de mentoria comigo, custa em média uns R$7.000, incluindo os bônus. O que nós fizemos para essa primeira turma, tá? Qual que é a grande oportunidade? A mentoria mais os bônus vai custar 12 vezes de R$ 49,60 ou 497 à vista, tá? Então, a compra está liberada, vocês vão fazer o pagamento certinho, e dia 14 nós teremos, dia 16 nós teremos a aula inaugural, e dia 21 nós teremos a primeira aula com um convidado especial, nós vamos falar de mentalidade, certo? Quero muito que vocês participem comigo desse processo da jornada, vai ser muito interessante, vai ser com certeza transformador. Eu vou dar atenção muito plena para quem entrar nessa turma, porque realmente quero que vocês tenham resultado assim como todos os outros mentorados tiveram, tá? Se você estiver aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o QR Code para vocês apontarem, ou o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou no chat, vamos disponibilizar no chat, para vocês entrarem agora para a mentoria, tá? O tempo é limitado, nós não temos muitas vagas, até porque comprando uma inscrição você vai levar outra, então nós queremos dar uma atenção muito legal, porque em formato de mentoria a gente tem que dar uma atenção plena para as pessoas, né? Então é muito importante que você entre nessa turma, que é realmente transformador. Eu quero muito agradecer vocês pela oportunidade que nós tivemos de trocar essa energia durante esses 4 dias de aula. Foi um aprendizado muito grande para mim e eu adoro compartilhar as coisas, porque eu entendi que quanto mais eu compartilho as coisas com as pessoas, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu reconheço que eu tenho potencial de transbordar mesmo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, vou ter a oportunidade de transformar a vida de mais pessoas aqui no digital e quero muito agradecer a todo mundo que participou da jornada. Adquiram agora, que nós vamos fechar o carrinho e aí você vai entrar só daqui, não sabemos quando vamos liberar a próxima turma, mas essa é a sua chance de entrar e fazer parte dessa comunidade que só vai crescer cada vez mais, né? Somos a tribo dos que querem ir para o Self 3, mais liberdade, mais autonomia, mais restaurantes, mais viagem, mais experiências. Então, quando uma pessoa se organiza, ela consegue realizar mais, com certeza. Gente, satisfação enorme. Você que está no meu Instagram, dá uma olhada no meu perfil ali, vai ter na bio, tá? Se inscreve na jornada, vai ser realmente muito transformador. Você que está no YouTube, o link está no chat. Nos vemos nas próximas aulas. E agora fecharei as aulas ao vivo para dar atenção plena para os meus mentorados. Afinal, quem investe se diverte. Já falo logo. Então é isso. Super beijo, gratidão. Nos vemos nas próximas lives. Tá bom, meus queridos? Tchau, tchau. Qualquer coisa, chame o time que estamos online aí, roteando. Fiquem bem, com Deus. E a galera que vai entrar para a mentoria, nos vemos na primeira aula inaugural. Muito obrigada, Simone. Tá dentro, hein? Já vi aqui a sua confirmação.